O médico veterinário Carlos Eduardo Chiqueto, 25 anos, e a mãe dele, Ivone Chiqueto, de 47 anos, estão em Matupá para resgatar pedaços importantes de suas vidas que estavam perdidos no tempo. Peças de um quebra-cabeça que podem ajudar mãe e filho a entenderem melhor o que teria acontecido com o piloto de avião José Chiqueto há quase 2 décadas. Perguntas que resistiram ao tempo e que só agora começam a ser respondidas. Na década de 80, a aviação tinha um papel fundamental para os milhares de trabalhadores que exploravam as regiões norte de Mato Grosso e sul do Pará, em busca do ouro. O tráfego aéreo era intenso. As aeronaves que transportavam os garimpeiros eram também adaptadas para o transporte de mercadorias. Aeroportos como o de Alta Floresta, por exemplo, estavam entre os mais movimentados do país em pousos e decolagens. Na manhã do dia 2 de maio de 1986, o piloto José Chiqueto, que na época tinha 34 anos, deixou o aeroporto de Itaituba do Pará no comando do avião Cessna 210, prefixo PT-JYM, em direção a uma fazenda de propriedade dele no município de São José do Xingu, em Mato Grosso. Ele viajava sozinho e levava na aeronave 5 motosserras e 2 tambores vazios, com capacidade para 200 litros de combustível cada. Quando sobrevoava a região do Parque Nacional do Xingu, uma área de mata virgem, o avião apresentou problemas no motor e acabou caindo na selva. No momento da pane, o piloto José Chiqueto ainda teve tempo para pedir socorro através do rádio. Eram aproximadamente 13 horas e 18 minutos. Ele dizia que estava a cerca de 1.000 pés e que ia cair. A mensagem foi captada pelo comandante de um avião da VASP, que se encontrava na região de Manaus, no estado do Amazonas. Quando José Chiqueto iria passar as coordenadas de sua exata localização, um outro piloto, que estava na região de Cuiabá, teria interferido na comunicação. O comandante da VASP acabou perdendo o contato. As buscas começaram imediatamente e tinham como base principal a cidade de Alta Floresta. A esposa do piloto, Ivone Chiqueto, participou pessoalmente das operações. Ela conta que desde aquela época até agora recebeu pouca ajuda oficial, como da aeronáutica, por exemplo. Neste caso, a família contou apenas com a solidariedade e o apoio de outros pilotos, amigos de José Chiqueto. Muitos pilotos, garimpeiros, secretário, foi muitas pessoas que eu nem sei dizer o nome, que foram todas pessoas muito boníssimas na época, que doaram o seu tempo de serviço, tudo que eles puderem, eles doaram. As aeronaves, formando um leque, sobrevoavam a região onde o Cessna teria caído. Apesar do esforço conjunto, nenhum sinal do JYM, e muito menos do piloto, foi encontrado. Quase 19 anos se passaram, e o avião, por um acaso, ou talvez por obra do destino, acabou sendo localizado por esse trabalhador braçal. Manuel Alves Ferreira, conhecido também pelo apelido de Grande, ajudou a desbravar algumas fazendas da região. Em novembro do ano passado, ele se perdeu na mata na região do rio Iriri. Na tentativa de encontrar o caminho de volta para casa, acabou se deparando com o avião. Mas não sei como foi não, que eu não pensei que não, espantei. Pensei que era até uma pista de avião, né? Digo que eu tô meio equilibrado, cheguei na pista de avião, aí andei 1.000 metros para frente e nada de cortar de nada, né? Só a mata descendo para baixo e eu voltei para trás, pelo mesmo caminho que eu voltei. Manuel Alves Ferreira tinha consigo somente um facão. Ele conta que ainda tentou dormir dentro do monomotor, mas foi impedido pelas formigas. Continuou a caminhada na tentativa de se localizar. E como a noite já havia chegado, o jeito foi improvisar uma cama com folhas de palmeiras. Segundo ele, aquela noite parecia interminável. Noite já estava relampeando muito, não podia ir para as cantas, meio que tinha que ficar aqui, né? Muito mosquito? Muito mosquito. Na manhã seguinte, Manuel Ferreira conseguiu sair da floresta e imediatamente procurou esta empresa de aviação, na cidade de Matupá, para comunicar o fato. Pedi para ele que voltasse ao avião, porque quando ele chegou me mostrou
o papel com as letras marcadas são prefixos diferentes que a gente é acostumado a conhecer na aviação. Eu pedi a ele que voltasse com mais calma no avião e me anotasse certinho o prefixo do avião para que nós pudéssemos entrar no DAC, no site do DAC, para ver se realmente era o avião que nós estávamos procurando. Bom, eu fiquei até surpreso, porque depois de quase 19 anos, eu vi que o prefixo realmente era do avião do meu amigo Chiqueto. Entramos em contato com os familiares em Goiânia e para comunicar que o avião tinha sido encontrado aqui na região nossa. Quando ocorreu o acidente, a esposa e os 3 filhos do piloto residiam em Itaituba, no estado do Pará. Com o desaparecimento dele, Ivone decidiu se mudar para Goiânia, onde passou a administrar os negócios da família. Ela e o filho mais novo vieram a Matupá com um único objetivo: verificar em loco as condições da aeronave e, quem sabe, encontrar alguma pista que pudesse levá-los a localizar pelo menos os restos mortais do piloto. Para se chegar ao local onde se encontra o avião, é preciso percorrer quase 300 quilômetros de estrada de chão. O meio de transporte que vamos utilizar é esta caminhonete D10, não muito confortável, porém capaz de superar as condições adversas que encontraríamos pelo caminho. 7 pessoas, incluindo a esposa e o filho do piloto, fazem parte da expedição. O percurso começa a partir de Matupá, pela MT-322, antiga BR-080. Os primeiros 60 quilômetros foram recuperados recentemente e permitem uma viagem tranquila. A partir da ponte sobre o rio Peixotinho 2, as coisas começam a se complicar. Percorridos aproximadamente 80 quilômetros, chegamos ao distrito União do Norte, uma localidade que, apesar de nova, deverá ser elevada à condição de município num curto espaço de tempo, devido ao seu ritmo de crescimento. Passamos pela vila e mais 40 quilômetros adiante deixamos a MT-322 para pegarmos a estrada Joaçaba, aberta e mantida por fazendeiros da região e que dá acesso ao rio Iriri. Nós deixamos a cidade de Matupá por volta das 6 horas da manhã. Já são quase 13 horas desta quinta-feira e ainda faltam cerca de 50 quilômetros para chegarmos até a barranca do rio Iriri. Mas nesse ponto da estrada, o primeiro obstáculo. O leito da rodovia está completamente tomado pela água, devido às fortes chuvas que caíram nas últimas horas. O jeito é aguardar a água baixar, para seguir viagem. Permanecemos no local por cerca de 3 horas. Foi preciso paciência. O nível da água já tinha caído um pouco quando a ajuda chegou. O condutor desse Toyota Bandeirantes, acostumado com o trajeto, seguia no mesmo sentido e decidiu rebocar a caminhonete em que estávamos. Com a estrada toda alagada, lá vamos nós, tentar atravessar a pequena ponte, feita de toras, que também está submersa. O veículo Toyota, no entanto, acaba se enroscando. Graças a esse trator, pertencente a um fazendeiro das proximidades, foi possível seguir em frente. A estrada Joaçaba continuava alagada, num trecho de mais de 300 metros. Na medida em que avançávamos, as dificuldades também aumentavam. O caminho parecia se tornar cada vez mais estreito. Aqui pegamos um desvio e nos deparamos com novos pontos de alagamento. Quase ao final do primeiro dia de expedição, chegamos a esta laminadora, pertencente à família Sorgato. E foi nesse alojamento, utilizado pelos funcionários da empresa, que no momento estão de férias, que passamos a noite. No dia seguinte, sexta-feira, um imprevisto com outro veículo que nos levaria o mais próximo possível da aeronave impediu que seguíssemos viagem. Para nossa sorte, fomos acolhidos na fazenda Pantera Negra, de propriedade da família Guizo. O fazendeiro Rodimar
A esposa Márcia e os filhos William e Vinícius são a prova de que ainda existe muita gente com espírito solidário neste mundo. Eles nos ofereceram alimentação e estadia. Passamos um belo dia, apreciando as paisagens de uma das propriedades mais bonitas da região do Iriri. Sobrou tempo até mesmo para um passeio a cavalo. E a gente pega na viola e ponteia, e a canção é lua cheia a nos nascer do coração. Não há gente ou não no ar como este do sertão. Não há gente ou não no ar como este do sertão. Mas como é lindo. Já na manhã de sábado, o fazendeiro Rodimar Guizo decide se juntar ao grupo e nos acompanhar até o avião. Por medida de precaução e até mesmo de segurança, resolvemos levar também este cão farejador, indispensável numa região habitada por ferozes animais silvestres. Aliás, onças não faltam por essas redondezas. Dizem os fazendeiros que volta e meia elas atacam o gado, devoram bezerros, causando sérios prejuízos. Estamos agora percorrendo os últimos quilômetros da estrada Joaçaba, nos aproximando da área antes ocupada por fazendeiros e que acabou entregue recentemente pelo governo federal aos índios da nação terena. Nós estamos a aproximadamente 220 quilômetros do trevo de Matupá. Finalmente chegamos ao rio Iriri. Com as fortes chuvas que caíram nos últimos 5 dias, a bucha, uma espécie de ponte improvisada que existe no local, está literalmente debaixo d'água. A travessia tem que ser feita de barco. Daqui para frente vamos encarar o pior trecho da viagem. Um percurso de quase 40 quilômetros será feito em cima da carreta desse trator, usado por trabalhadores braçais da região. O veículo, também chamado de jirico, avança mata adentro. O caminho é estreito e cheio de buracos, cipós e tocos de árvores. É preciso força para suportar os solavancos ao longo de todo o trajeto. Uma verdadeira prova de resistência. De vez em quando, galhadas e troncos de árvores caídos pelo caminho interrompiam a viagem. Neste ponto da floresta, o trator avança com muita dificuldade. E após 5 horas de viagem desde o rio Iriri, a trilha aberta na mata termina. É hora de montar as barracas, esticar a lona, enfim, preparar o acampamento para... Choveu muito durante a madrugada. Por volta das 6h30 da manhã de domingo, iniciamos nossa caminhada pela mata. O trabalhador braçal que encontrou o avião e seu companheiro são os nossos guias. O facão é ferramenta indispensável para abrir caminho. Ivone Chiqueto e seu filho Eduardo seguem firmes e determinados. Eles querem ter a certeza de que o avião é mesmo o JYM. A coragem e a força de vontade da esposa do piloto chega a ser surpreendente e é o que mais chama a atenção do grupo que participa da expedição. Afinal, o que leva esta mulher e seu filho a encararem esse desafio? É uma necessidade da gente em busca do passado da gente, né? É uma parte da gente que está perdida e nós viemos atrás de uma resposta. Eduardo, quando o acidente aconteceu, você tinha que idade? Eu tinha acabado de completar 7 anos. Completei 7 anos em março, o acidente foi em maio. Você se recorda bem daquela situação? Me recordo, sim, principalmente do dia, inclusive, que meu pai se despediu da gente para sair para trabalhar. E de quando o rapaz chegou lá em casa levando a notícia do acidente. Foi
A picada aberta na mata é cheia de armadilhas. Durante a caminhada, nos deparamos com cipós que queimam a pele, cobras, macacos, até um inofensivo jabuti. Quase todo o percurso foi feito ao lado deste pequeno córrego. De vez em quando, éramos obrigados a caminhar por dentro dele. Quando a sede apertava, a água não era problema. Estávamos literalmente no limite da resistência. Porém, o cansaço representava algo insignificante diante da exuberância da floresta. Depois de quase 4 horas e meia de caminhada, chegamos ao local onde a aeronave foi localizada. Ivone, não resta nenhuma dúvida, né? É a aeronave realmente. Realmente é o avião dele que ele Confere. confere. Qual que é a sensação de chegar aqui e se deparar com um avião? Você chegou a voar nesse avião, né? Muitas vezes eu, meus filhos, nós todos voamos nele. É muito triste porque a gente procurou tanto e demorou tanto tempo para encontrar, né? Uma situação dessa. É um momento que não dá para segurar a emoção, né? Não, isso aí é uma coisa que só a gente que passou sabe. Por alguns instantes, ele perde a noção do perigo. Cobras e outros animais poderiam estar na aeronave. Desolado, ele olha para o avião em busca de uma resposta. As motosserras que estariam no avião talvez tenham sido deixadas em garimpos no início da viagem. Um dos tambores, de 200 litros, ainda se encontra ao lado do monomotor. O outro pode ter sido levado pelas águas. Na aeronave foram encontradas evidências de que o piloto José Chiqueto saiu vivo do acidente. O que teria ocorrido com ele após a queda do avião continuará sendo um mistério. Mistério que a floresta Foi desgaste pelos intempéries, né?